Olá pessoal do Dá Minha Força, voltamos com o nosso curso de Matemática para Enem e na aula de hoje nós vamos ver como a PA é cobrada no Enem. Na aula passada nós vimos a teoria e nesse exato momento nós queremos resolver exercício. Mas deixa eu te lembrar que na plataforma você pode baixar o PDF, lá tem muitos exercícios, tem a teoria também e todos aqueles exercícios ele vai te treinar para o Enem. Tá bom? Então vamos pegar questões do Enem para resolver e que você possa entender. A primeira questão diz mais ou menos o seguinte: ela fala sobre o ciclo da atividade magnética do Sol, que ele tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo, registrado em seu começo, foi em 1755 e se estendeu até o final de 1765. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número. Ele quer saber de número. Então, lá nas nossas dicas, a gente fala assim, ó, leia a questão, depois você vai anotar alguns valores. Em seguida, você, além de anotar alguns valores, você vai botar toda a parte teórica que envolve essa questão e, por fim, nós vamos resolver. Então é o seguinte, essa questão ela nos dá algumas informações, que o primeiro dela é o período de 11 anos e o primeiro ciclo, que começou em 1755 e, por fim, ele quer saber no ano de 2101. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que analisar são os seus dados. Então ele disse que o primeiro ciclo foi em 1755. Ele diz que o ciclo ocorre de 11 em 11 anos. Então seria o próximo 1766, o próximo seria em 1777, assim sucessivamente, até chegar no ciclo que estaria aqui 2101, não sei se esse seria o início do ciclo ou ele estaria dentro do ciclo. Então, olha só, não tem como a gente ir fazendo de passo a passo, somando de 11 a 11 anos. O que nós sabemos é o seguinte, olha, de 1755 para 1776, esse é um valor positivo. Então, logo de cara, nós já podemos definir que a razão é crescente, ela é maior que zero. É importante eu colocar essa informação? Sim, coloque, é sempre importante. Um outro detalhe é que aqui no final nós estamos falando do nosso AN, ou seja, o enésimo termo. E que nós já temos a informação que o período é de 11 anos, ou seja, a nossa razão é igual a 11. De posse disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar a nossa equação, que a equação do AN é representada por A1 mais N menos 1 vezes a razão. E agora o que nós vamos fazer é resolver essa questão. Para resolver, vamos substituir valores. Nós temos o AN, que é 2101, o nosso A1, 1755, mais N, que é o nosso interesse, menos 1 vezes 11. Veja, nós colocamos todas as informações, mesmo se você tiver dúvida, ao substituir na equação, você vai ver que vai ficar uma incógnita, ou seja, é quem nós queremos descobrir. Então vamos lá. 2101, 1755 mais 11n menos 11. Vamos já efetuar esse cálculo. 2101 é igual a 1755 menos 11 vai nos apresentar 1744 mais 11n. Vou inverter essa equação para que a gente possa visualizar e não deixar criar dúvidas. 1744 mais 11n é igual a 2101. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Nós vamos fazer pegar esse valor e passar para o lado de cá com o sinal trocado. Então ficou 11n é igual a 2101 menos 1744. 11n é igual a 357. N vai ficar igual a 357 dividido por 11, que vai nos apresentar o valor
32,45. Beleza, 32,45 não é um valor exato, você pode estar se perguntando, pode uma APA apresentar um valor que não seja exato? Pode. O que significa esse valor? Ele significa que esse 2101, ele não é necessariamente o início, ele está entre o período. Sendo assim, nós vamos olhar para a nossa questão, vamos procurar a resposta, que é o número 32, e está aqui. Por que 32,45? Se você marcar 33 e você jogar nessa expressão 33, você vai achar aqui o valor, tá bom? E aí você vai ver justamente que esse valor ele é menor e o 32,45 ele encaixa no intervalo de início do ciclo e fim do ciclo. Ele está ali no meio, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa primeira questão, uma questão que envolve toda a parte teórica, tá? da PA. E agora você consegue resolver essa questão. Vamos fazer a segunda, que é um pouquinho mais trabalhosa, porém muito interessante. A segunda questão, ela diz o seguinte, ela fala assim, ela fala sobre as projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021. Cuidado com o período, tá? Quando falar de 2012, período, quando falar de essa coisa de período, por exemplo, aqui 2012, 2021, você tem que contar os extremos, contar todos. Porque tem gente que olha somente, então é 2013, 2014 até 2020. Não. Quando falar o período, pega os extremos, todo mundo. Em uma determinada região produtora, aponta para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzidos nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, ele nos dá o ano e a projeção para o ano. Tá? Essa questão é uma questão que nos dá um pouco mais de trabalho. Porém, as questões do Enem são sempre assim, bem trabalhosas. Mas você tem que colher informações. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzido no período de 12 a 21 será. Ou seja, ele quer o somatório. Então, vamos olhar aqui, ó, 2012, 2013, 2014, 2015. Está nos mostrando uma variação crescente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos coletar essas informações, de posse dessas informações, nós vamos resolver a nossa questão. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Nós temos que a variação foi a seguinte: 50,25 em 2012, 51,50 em 2013, 52,75 e assim sucessivamente. Ele vai querer o somatório dessa galera, tá? Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que observar algumas coisas. Primeira coisa, está crescendo? Tá. Então, significa que nossa razão ela é maior que zero, beleza? E o cálculo da nossa razão é esse número menos esse número. Vamos colocar 51,50 menos 50,25. Isso nos apresenta uma razão de 1,25. Beleza? Essa é o valor da nossa razão. Então, o que nós temos que saber? Ele quer saber de 2012 a 2021 são quantos anos? São 10 anos. De 2012 a 2021, 10 anos. Tudo bem? Então, nós temos que calcular o nosso AN para 10. Por quê? Porque se a gente calcular o nosso somatório, vocês vão ver, ela depende do enésimo termo. Então, vamos lá. Nós sabemos que a equação do AN é A1 mais N menos 1 vezes R. Tudo bem? Essa é a equação do nosso AN, do nosso termo geral. Então, nós temos A10 é igual a 1, que é 50,25 mais 10 menos 1 vezes 1,25, certo? O nosso A10 vai apresentar valor 61,5. Beleza, pessoal? Então, essa questão é um pouco mais trabalhosa, que nós temos que utilizar as duas equações da PA, sendo o termo geral e a soma dos termos. Então, ele pergunta, a questão dele, ele perguntava a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzido no período. Então, ele quer o somatório. O somatório, vamos recordar a nossa equação, SN é igual a A1 mais AN vezes N, tudo isso dividido por 2.
Tá bom? Então vamos agora substituir valores e resolver a nossa questão. Então nós temos S10 é igual a 1. Quanto que é A1? Nós vimos que A1 é 50,25 mais, quanto é o nosso A10? 61,5 vezes 10 dividido por 2. Então, o nosso somatória ao longo dos nossos 10 anos vai ficar, se executarmos essa operação, vamos apresentar o valor de 58,75. Vamos olhar para a nossa questão, ver se a gente encontra esse valor. Ok, fomos na nossa questão e encontramos o valor 558,75, questão letra D. Então, pessoal, é isso. Refaçam essas questões. Como indicado, vá na plataforma, baixe todos os exercícios, resolva os exercícios. Lembra, Enem, o segredo do Enem é a resolução de exercício. Muito obrigado e encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau.